Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Ao meu pastor Heber, aos demais pastores que aqui estão, a esta linda igreja. Vir a Jandira é ser envolvido por um misto de alegria, de temor, de desespero. Ver essa juventude, essa orquestra, eu não tenho palavras para dizer. A Deus toda a glória e toda a honra. Evangelho de Lucas, há um temor no coração. O que dizer, o que falar nesta noite? E o Espírito de Deus, ele trouxe esse texto. E eu quero convidá-la a olhar esse texto com muita reflexão, gritando aos céus para ouvir a voz do Pai. Capítulo 15, versículo de número 25. Capítulo 15, versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Diga: Senhor, faz com que esta noite seja uma noite de cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomem seus lugares. Aviva-nos é o tema deste congresso. Essa passagem é conhecida de todos nós. A gente já leu esse texto, Lucas 15, 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. E a gente conhece de cor esse texto. Nesta noite eu não queria nem estar em pé, queria estar sentado numa grande roda, para olhar esse texto contigo e entender algo muito sério dentro dessa passagem. O texto começa contando para nós que o filho mais moço um dia, de maneira surpreendente, disse para o pai que queria a parte dele, ele queria mudar daquela casa, daquele local em que ele habitava, e o pai, diante dessa abrupta surpresa, o pai, ele não replica, não
não se opõe. Foi assustador aquele momento. E o pai faz a partilha, entrega o que corresponde àquele filho, e o filho vai embora, o filho sumiu. Não tem como monitorar. Não tinha como o pai saber onde aquele filho estava. Eu agora, o querido pastor que me pegou no aeroporto, nem sei se ele está aqui. Está ali. Aconteceu uma cena interessante. A gente vindo para cá, no engarrafamento lá de Congonhas, já bem perto daqui, o telefone tocou, e estava lá amor, e era a esposinha. E ela fez uma pergunta, e aí, está onde? Já está onde? E ele deu o local que ele estava. Estava onde mesmo aí? Depois do pedágio, a Castelo Branco, né? Estou depois do pedágio na Castelo Branco. E ele continuou a viagem. Devo chegar aí 7h05 para encontrar com ela aqui no ponto para pegar ela. E quando ela entrou no carro, nos cumprimentamos, ela vira, eu liguei para você, e conversa vai, conversa vem. Ela falou assim, eu já sabia que você estava ali, porque eu estava monitorando. Eu achei tão interessante isso. Eu sabia, quer dizer, eu sei o dia todo aonde você está. Eu vou botar isso no meu com a família. Eu sei aonde você está. A recíproca é verdadeira, também sabe dela. Aí acha ela no shopping, né? Está lá. Eu sei onde você está. Em Lucas 15, o filho que foi, ele caiu num buraco negro. Porque o pai nunca mais soube onde ele estava, no momento exato que ele passou por aquela porteira da fazenda, e nós vamos ver que é uma propriedade rural, uma fazenda, claro, nesse tempo, porque quando ele vem longe, o pai lá olha, e lá no horizonte da estrada, o pai corre, porque ele está voltando. Mas esse espaço do dia que ele pega tudo que ele recebeu e vai para uma terra distante, longínqua, nunca mais o pai sabia, ou soube, ou recebeu notícia por onde anda esse filho. Nunca mais. Esse filho viveu um tempo bastante espaçoso, gastou tudo. A história não é a mensagem desta noite. O detalhe desse texto é que permaneceu um filho em casa. Um filho permaneceu em casa. E é sobre o filho que permaneceu que eu quero pensar contigo. Porque o versículo 25, coloca na tela, por favor, 15 e 25. O versículo 25, ele traz uma revelação, eu diria que ela é muito assustadora ou preocupante. Porque o 25 ele começa a acontecer a partir da chegada do filho que foi embora. E o seu filho mais velho estava no campo. Estava no campo. Então, aquele filho que ficou, ele era operoso, trabalhador. Ele não era negligente. Ele não era um desocupado. Ele era ativo. Diga comigo assim, ativo. Ele era ativo, laboral, ativo. Ele era ativo. Ele não estava, na linguagem de hoje, no baile, no bar, no point. Ele estava no campo. E estar no campo tem um sentido de
trabalho. Ele estava no campo. Ele estava no campo. E quando veio, se é advérbio de tempo, então ele é dedicado. Ele estava no campo, na jornada de trabalho, no trabalho. Ele estava no campo. Nós só vamos conhecer essa narrativa porque o irmão chegou. Quando ele estava no campo e quando veio, chegou perto de casa. Então ele estava no campo e ele regressa para casa. Esse filho estava no campo e regressa para casa. Então ele tem uma rotina, ele vai para a jornada e volta para casa, vai para a jornada, volta para casa. Quando chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Uma surpresa, algo novo está acontecendo na casa. Abrindo e fechando parênteses, por que não tinha música e dança antes? Por que aquilo não era uma rotina? Música, festa. Por quê? Porque havia um luto no coração daquele pai. O coração do pai estava partido. Como é que o pai vai fazer uma festa, vai trazer alegria para casa, quando o coração dele está dilacerado? Não era tempo de festa. Não era tempo de celebrar. Não era tempo de celebrar, porque se o pai estivesse fazendo festa numa rotina, poderia passar uma imagem que papai nem ligou muito à saída dele. A saída dele não fez muita falta. A saída dele não teve muita importância. Isso daria um problema para o irmão que ficou. E daria um problema para o irmão quando voltasse. Porque o irmão, quando voltasse, alguém ia falar, rapaz, teve cada churrasco aqui, teve cada festa. Ele ia dizer assim, eu não fiz falta. Eu não fiz falta. Quantas vezes você talvez, na tua família já viveu isso? Em cima de um evento, de um casamento, de uma festa, alguém fica doente. O que a gente faz? Suspende a festa. Não, como é que eu vou fazer uma festa? Foi para a UTI, está no hospital. Não, para. Mas o bolo está pronto. Come no café da manhã. Não vamos fazer uma festa quando tem alguém numa UTI. Quando tem alguém numa situação, a gente muda a agenda, a gente faz muita coisa, porque é um momento de chorar, não um momento de celebrar. Então, quando ele chegou ao pé de casa, ele ouviu a música e as danças. Ou seja, isso dá para nós uma informação que música e danças, elas deixaram de existir naquela casa desde o dia que aquele filho foi embora. Ou não. Essa casa é uma casa normal. Essa casa é uma casa normal. Como é que um pai faz quando tem um filho que desvia? É oração o tempo todo. É jejum o tempo todo. Não, é boca no pó, é monte, é consagração. Por quê? Porque está lá fora e a gente não abre mão enquanto ele não voltar. Não abre mão. Então a casa vai estar em guerra espiritual, até que Deus faça o milagre. Bem, então quando volta, há muito tempo não acontece isso. Como não tem telefone, não tem celular, próximo versículo 26, não tem celular, não tem telefone, não tem nada disso. Ele, festa? O que está acontecendo? Ele chama um empregado da casa. O que está acontecendo lá em casa? O que é isso? E como o servo da casa não estava no campo, não estava longe, o servo tem uma informação que ele, filho mais velho, não tem. Ele perguntou, o que está acontecendo lá em casa? O que está acontecendo lá em casa? Versículo próximo. E o servo falou, veio teu irmão sumido, ele não morreu. Teu irmão veio, e teu irmão, quando voltou, o teu pai ficou tão feliz, que ele matou o bezerro cevado, porque ele recebeu o teu irmão
são e salvo. Ou seja, não voltou mutilado. Não voltou mutilado. Ele voltou são e salvo. Ou seja, ele não voltou ferido, ele voltou são e salvo. Pô, que festa. Versículo próximo. Quando ele escuta isso, ele se indignou e não queria entrar. Pode seguir agora o texto. Quando ele se indignou e não queria entrar, no texto não diz, mas este servo, ele foi a interface, ele foi o link. Quando ele viu aquilo, que o filho que está em casa, que não quer entrar na festa, esse servo corre lá e fala para o pai: pai, acontecendo um problema. E conta para o pai: o menino, o que está aqui, ele voltou. E ele está indignado. Saindo o seu pai. Então, há uma festa. Há uma orquestra tocando. O pai está explodindo de alegria. E alguém chega para assim: olha, o papai, ele está... Papai, cala, o que foi? Um problema. Qual o problema? Meu filho voltou. Não, é o outro. O outro, ele está com raiva, ele está irado. Ele está com raiva? Como assim? Ele está lá fora e está irado. O pai sai da festa e vai até ele e roga-lhe. 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 Insiste, tenta, roga-lhe, roga-lhe. Roga-lhe. Mas ele respondendo disse ao pai. Olha isso. Mas ele respondendo disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Então, esse filho que ficou, ele começa a mostrar algumas coisas. A primeira coisa que ele mostra é que ele é um filho que trabalha, é um servo, é presente, ele é laboral, ele está ali. A segunda coisa que ele diz assim: olha, eu nunca transgredi o teu mandamento. Ele está dizendo que ele é obediente, é um filho obediente. Eu trabalho, eu sou obediente. Mas ele vai dizer agora: eu te sirvo há tantos anos. Ou seja, eu nunca fui para um mundão, nunca usei droga, eu nunca fui para o inferno, lá para o mundo. Eu estou aqui esses anos todos. Eu estou trabalhando. Eu te obedeço. Quando tu fala, amanhã tem que ir para a roça de mandioca, eu vou, de feijão eu vou, para o que for, eu vou. Eu estou sempre, eu te obedeço em tudo. Mas ele vai dizer agora assim: há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir, e tu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aqui começa um problema. E a gente tem que pedir a Deus, para Deus nos dar um discernimento para essa situação. Então, nesta noite, a gente está falando de avivamento, e que é avivamento. Sabe, nós começamos essa noite, o pastor da igreja, o anjo da igreja começou orando por arrependimento, por confissão, por arrependimento. Arrependimento e confissão é o primeiro filho, que lá naquele lugar de porcos disse: meu Deus, eu pequei. Ele se arrepende, ele confessa: eu pequei contra Deus, contra o Senhor. Ele se quebranta e ele volta para casa. Essa é a primeira fase, arrependimento. A segunda fase é o filho que não viveu uma vida dissoluta. É um filho que não viveu com meretrizes. É um filho que não terminou no chiqueiro de porcos. É um filho que nunca saiu da casa do pai. Mas esse filho que nunca saiu da casa do pai, de maneira quase que a gente não consegue entender como isso acontece, ele foi atingido por um dardo inflamado de insatisfação. E você vai perguntar: o que é isso, pastor? Eu confesso para você que eu não tenho como entender isso. Isso é um mistério, mas é uma realidade. A gente está na casa do Pai, trabalhando para o Pai, obedecendo o Pai, mas por alguma razão,
entra em nós uma insatisfação. Não tem explicação para isso. Eu sou pai de 3 filhos. E eu vivi essas etapas com os meus 3 filhos. Isso não é algo só da minha casa. Isso é da humanidade. De repente entra aquela seta do desânimo e a gente faz assim, não quero mais cantar no conjunto, não. Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Eu não sei. Não quero mais cantar no conjunto. Não vou tocar mais na orquestra, não. Pergunta por quê? Não sei. Não sei. Do nada, não sei. Não, mas eu não desviei, não. Eu vou continuar indo para a igreja. Não é só com jovem. É com obreiros também. É com presbíteros, é com pastores. Não, eu vou dar um tempo. Mas por quê, rapaz? Não, nada. Nada. Mas não vou desviar. Está aqui Deus no coração. Não vou desviar. Conhece aquela expressão desigrejado? O desigrejado não vai para aquela outra religião de bater. Não. Não, estou dando certo. Não, estou na minha. Não estou desviado. Não estou desviado. Eu oro em casa. Eu não sei. Não me pergunte como isso acontece. Eu não sei. Olha que contraste. O filho foi viver numa terra distante. Ele enfiou os pés, a cabeça e o corpo numa vida perdida. Ele terminou brigando com porcos para comer. O outro nunca saiu de casa. Mas só vamos descobrir que ele tem essa insatisfação quando o milagre acontece com o irmão. Aí eu te pergunto, e se o irmão não tivesse voltado? Ele estaria insatisfeito até hoje. Eu sei que estou falando para alguém aqui que nunca saiu da igreja. Pastor, eu estou aqui há tantos anos. Entra, senta, cultua, dizima, oferta, mas lá no fundo da alma, parece que tem um buraco. Parece que há um sentimento que falta, e o que falta traria alegria. Ele diz, tu nunca me deste um cabrito. Uma percepção menor. Porque quando ele diz isso para o pai diz para ele algo. Meu filho, tu sempre está comigo. É verdade. Eu te vejo todo dia. E tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Eu quero pedir a Deus hoje, que nesse primeiro dia, desse grande evento, grande congresso, que seja o avivamento de todo o espírito de insatisfação ser queimado, ser tirado. Que entre em nós uma satisfação. Como Pedro disse para Jesus lá na transfiguração: Senhor, bom estar aqui. É bom. Jesus nem precisa descer. Olha, eu vou fazer 3 cabanas. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E o Senhor pergunta assim, e a tua? Precisa não? Eu fico no sereno.
Tá tão bom aqui que eu fico no sereno. O diabo sabe que quando ele percebe a insatisfação, ele joga o anzol. No irmão do filho pródigo, a insatisfação estava tão oculta que o diabo nem percebeu. Passou batido pelo diabo. Porque se o diabo sabe que há uma insatisfação, o diabo ia criar todas as ferramentas para pegar ele na curva. Mas o diabo via, o que via daquele filho? Ia trabalhar, voltava, ia trabalhar. O pai dizia: filho, levanta, ele levanta. Filho, senta, ele senta. Filho, vai pegar água no rio, ele vai. Filho, vai. Caramba, esse cara obedece tudo. Esse cara obedece tudo. E ele vai para o campo e não fica morcegando. Ele vai para o campo e não fica no celular. Ele trabalha. Caramba, esse cara trabalha. Esse cara trabalha. Esse cara só para comer e descansa um pouquinho e começa a trabalhar. Eita! Esse cara, o diabo tentar, mas ele tem que ter alguma coisa. Ele não fala palavrão, ele trabalha, ele obedece. O diabo não percebeu, não conseguiu atingir, porque Deus não permitiu. Para que a gente entendesse hoje. Eu vou fazer uma pergunta para mim, para você. Sabe, a gente olha as pessoas por fora, gravata, paletó, mas só Deus e nós sabemos como está lá dentro. É muito fácil. Levanta a mão, todo mundo levanta. Dá um glória, todo mundo dá glória. Não, mas agora Deus sabe como está lá dentro, lá no profundo do nosso ser. Lá no profundo. Então, nesta noite, eu quero pedir a Deus: Senhor, traz a motivação do prazer de estar aqui. Traz. Bom, diga comigo assim: bom é estar aqui. Dirigindo a orquestra? Não, é só por estar sentado aqui. Bom, Senhor, façamos. E se o Senhor perguntasse: Pedro, esqueceu de você? Pô, Jesus, a atmosfera está tão gloriosa aqui. Sabe, a satisfação, ela muda o quadro. Jesus está sentado à beira daquele poço de Jacó e chega a samaritana. Você conhece a passagem? Os discípulos foram comprar comida. E quando voltam com a merenda, com o lanche, lá com o x-tudo, lá com o lanche lá: Senhor, come. Ele falou: não, senhor, não. Será que alguém deu comida para ele? Não. É uma outra. É uma outra alegria. Não. Eu tenho uma comida para comer que vocês ainda não conhecem. É a satisfação. Satisfação. Sabe, a satisfação, ela acaba contaminando, ela vai criando raízes. Aí ele talvez não sabe explicar, ele fala assim: tu nunca me deste um cabrito, e esse teu filho que gastou tudo, quando ele voltou, tu deu um bezerro cevado. Ele tenta jogar para o irmão, mas na verdade o problema não está no irmão. O problema está nele. Está nele. Ele faz tudo, mas não gosta, não sente o prazer do que está fazendo. Isso vale para a vida escolar. E nesta noite eu quero ser profeta de Deus nessa casa. A gente diz assim, na vida escolar: eu não gosto de matemática, ou eu não gosto de geografia, eu odeio, eu não gosto de química, de física. Eu quero hoje, comigo e contigo, dizer: Senhor, traz prazer por isso. Traz prazer. Eu quero ter satisfação por isso.
Porque quando a satisfação entra no coração, a matéria fica mais fácil. A matéria fica mais, ela fica mais palatável, ela fica mais agradável. Nós estamos falando de vida na casa do Pai. Vida na casa do Pai. Isso atinge quem? Adolescente? Não. Isso atinge adolescente, jovem, adulto, pessoas de cabelo branco. E só você sabe o que está aí dentro. Aquele filho nunca saiu, aquele filho obedeceu a vida toda, aquele filho trabalha a vida toda, e ele diz: há uma insatisfação aqui dentro. Tu nunca me deste um cabrito para que eu me alegre com os meus amigos. Tu nunca me deste. E porque ele diz isso, o pai diz para ele: tu sempre está comigo. E todas as coisas, tudo é teu. Tudo é teu. É como numa casa, uma família que, eu creio que não existe isso, não pode abrir a geladeira. Claro que pode. Você abre a geladeira e olha lá, eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo outro. E não acredito que um pai, quem fez isso? Quem comeu? Eu vou bater. Não, porque você faz parte da casa. Eu quero nessa noite que Deus traga satisfação. E para trazer satisfação, a insatisfação tem que sair. E quando a satisfação sai, nós estamos na casa do Pai, aí o avivamento chega, porque vamos fazer parte da festa. Vamos fazer parte da festa. Que nível de insatisfação entrou? Talvez um sentimento contra um pai, um sentimento contra a mãe. Que nível de insatisfação acabou entrando em nós? Hoje mesmo, atendendo uma situação, deixa eu contar para você esse quadro. É a gente lá do Rio de Janeiro. O casal se separou, se divorciaram, marido e mulher, e tinham 2 filhos. Tem dois filhos ou 2 filhas, para não identificar. E a mãe chamou os filhos, né, filhos ou filhas, e disse assim: olha, você vai ficar com teu pai e você vai ficar com a mãe. Vou desenhar. Um casal tem 2 filhos, se divorciaram, chamaram os filhos, a mãe chamou o filho e disse assim para os 2: você vai morar com teu pai e você vai morar com a mãe. A que recebeu a ordem que ia morar com o pai, perguntou assim: mas por que eu não posso ficar aqui com a senhora? Porque eu decidi, você fica com o pai e o outro fica com a mãe. Vai ficar um com cada canto. Essa pessoa cresceu com isso. Por que esse critério? Isso nunca foi resolvido. Essa pessoa hoje é adulta, casou, gerou filhos e trabalha numa função muito importante. E agora, há cerca de um tempo atrás, o telefone tocou, ela estava no meio do trabalho, e ela falou assim: mãe, estou ocupada agora, depois eu te ligo, não posso falar agora. E realmente, ela trabalha numa área de muita importância. Eu sou testemunha disso. Passou um tempinho, ligou de novo o telefone, ela atendeu: mãe, já lhe disse, agora não posso, depois eu falo com a senhora. Desligou o telefone. Acabou aquele serviço, é um serviço de muitas implicações que ela trabalha. Ela esqueceu de retornar a ligação. Esqueceu. Não por dolo, esqueceu, porque ela trabalha com muita pressão. No dia seguinte, a outra pessoa, irmão que mora com a outra pessoa, filha, ou irmã, corre para cá porque mamãe morreu. A da ligação que ligou. Ela agora está
nessa situação. Sentimento de culpa, porque não pôde atender e não ouviu o que a mãe queria falar com ela. Eu deduzo, porque aquele problema não tinha sido resolvido, eu imagino, num discernimento, que a mãe estava ligando para pedir perdão. Imagino isso, né? Que a ficha caiu, porque a mãe literalmente jogou ela para o outro lado. Aquela ligação, sentindo que ia partir, estava ligando, estou ligando para pedir perdão aquilo que eu fiz lá atrás, há 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Mas ela não conseguiu atender, porque realmente ela trabalha num algo de muita importância, eu sou testemunha, e não podia entrar com o assunto naquela hora. Aliás, ela só atendeu porque era mãe, porque qualquer outra pessoa que ligar, ela não pode atender. Ela viu lá a mãe, então ela atendeu e falou: mãe, te ligo depois. A mãe ligou: mãe, eu não posso agora, te ligo depois. Esqueceu e não ligou, a mãe morreu. Ela agora está numa crise violenta, buscando de Deus algo. Como é que Deus vai tirar ela dessa situação, né? Sabe, durante anos, essa filha, que eu vi um dia, quando eu era bem novinha: mamãe, por que a senhora está fazendo isso? Por que eu não posso ficar com a senhora? Porque eu decidi, você fica com ele e ela fica comigo, ponto, eu decidi isso. A mãe, eu não creio que falou isso por dolo, por uma intenção de maltratar a própria filha, por ignorância, por falta de sabedoria. Só que tem que essa filha que foi mandada para o outro lado, carregou isso a vida toda. Cresceu, formou, nível superior, virou uma pessoa importantíssima e conhecida no Brasil, mas carrega isso até hoje. E agora, com pedra, colher de cal em cima, acontece isso. A mãe morre. E a mãe morre quando liga 2 vezes e ela não pode atender. Porque está num algo que ela realmente não pode. Mamãe, agora não posso. O que eu quero dizer para você? Que essa coisa da insatisfação é muito invisível. E ela está presente hoje aqui. É muito invisível. Seja num sentimento que alguém preteriu alguém. Seja num sentimento que alguém deu uma túnica colorida para ela e não deu para ela. Lá, a que não recebeu, vai ficar a vida toda. Ela recebeu, eu não. Ela recebeu, eu não. É uma coisa muito culta. A gente maqueia, a gente cresce. Essa que ficou separada é muito mais próspera financeiramente, é muito mais famosa financeiramente, é muito mais, socialmente falando, é muito mais importante do que a outra ou o outro irmão de mesma barriga que ficou com o outro. Mas nada disso resolveu a posição, o status, tudo que alcançou, porque esse negocinho ficou até agora. Lucas 15 tem um filho que nunca saiu, que obedece, que nunca transgrediu, que trabalha, que vai para o campo e volta, vai e volta. Mas lá no fundo tem uma insatisfação. Eu quero falar para pais hoje, para mães e para cada adolescente. Lucas 15 tem 3 parábolas. As 3 terminam em festa. E eu quero afirmar que a parábola do filho pródigo, ela vai ter festa também para o filho que ficou. Eu não posso imaginar que o Lucas 15, a parábola do filho pródigo, porque o pai tem 2 filhos, então se teve festa para o filho que voltou, vai ter festa para o filho que ficou. Deus vai virar isso. Deus vai trazer festa. Esse menino, ele vai ser alcançado. E a insatisfação vai ser tirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você creia nisso hoje.
quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa, ela vai ser maior. Irmãos, a festa, essa casa, se não tiver a volta do irmão que ficou, nunca mais vai ter festa. Porque o mesmo princípio que teve para um, vai ter para o outro, certo? O mesmo princípio que teve para o filho que foi, vai ter o mesmo princípio para o filho que ficou. Então, vai ter restauração, em nome de Jesus. A insatisfação vai cessar, a insatisfação vai ser trocada, a insatisfação vai ser tirada. Eu quero que você concorde nisso aqui agora, amém? A Bíblia diz que o que concordar na terra é ratificado no céu. O que é ligado na terra é ligado no céu. Eu quero perguntar a essa linda igreja em Jandira: você concorda comigo que toda semente, todo vírus da insatisfação, toda raiz de insatisfação, ela vai ser tirada? Você concorda com isso? Pode dizer amém? Amém. Diga assim: concordamos que toda semente maligna de insatisfação, ela vai ser cancelada hoje. Hoje tem cura. Hoje Deus tem cura. Hoje Deus tem cura. Hoje Deus tem cura. Irmãos, quando o filho volta, aquele irmão que ficou, ele podia estar viajando, ele podia ter saído para fazer um intercâmbio, sei lá, ele mudou para outro canto, ele podia ter casado e mudou para outra região, e não saberia do irmão que voltou, mas Deus manteve ele ali, para que quando aquele filho voltasse, o milagre que atingiu o filho lá no chiqueiro de porcos, é o mesmo milagre que vai atingir no campo. Você pode dizer amém? Diga assim: o Deus que visita a terra distante, lá no meio dos porcos, é o mesmo Deus que visita quem ficou em casa. Tem milagre hoje aqui. Diga: tem milagre hoje aqui. Diga: tem milagre hoje aqui. Diga: tem milagre para quem está no campo. Tem milagre para quem está no coral. Tem milagre para quem está na orquestra. Tem milagre para quem está no púlpito. Tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Quer que você desse um glória a Deus? Dá um aleluia. Diga: tem milagre para quem ficou. Tem milagre para quem ficou. Tem cura de alma, de sentimento, de ressentimento. Tem milagre, tem cura. Tem cura. Tem cura para quem sofreu bullying. Tem cura. Tem restauração para quem foi vítima, e tem restauração para quem foi o agressor. Amém ou não amém? Amém ou não amém? A família de José nos mostra isso. Os irmãos de José praticaram bullying, agressores, quase mataram ele, e essa é a história. Joga num buraco, vende como escravo. O tempo passa, diga assim: Deus, o justo juiz, está no trono. Aí vai embora, José vai embora, vai para o Egito. Os irmãos perdem notícia dele. Cadê? Vendemos ele como escravo, ninguém sabe onde está, mas o sentimento ficou lá atrás. Nós quase matamos nosso irmão, vendemos nossos irmãos. Ah, meu Deus, mentiram para o pai, mostraram a roupa suja de sangue, dizendo que um bicho comeu eu ou aquele filho. Os anos passam, e o maestro divino está regendo. Aí vão lá no Egito pegar comida, e quem está lá? A vítima. E quando descobre, e agora? Agora ele vai nos matar. A vítima diz: olha, fica tranquila, tem restauração para vocês também. Deus me fez esquecer, Deus me abençoou, e hoje eu estou aqui para abençoar vocês. Irmãos, eu quero hoje dizer para mim e para você, não fica ninguém de fora hoje. Hoje tem bênção para todo mundo. Você pode dar glória a Deus? Diga assim: eu estou no território da bênção. Estou no território da bênção. Eu quero trabalhar com reflexão.
Eu quero que você entenda aqui o que aconteceu contigo, de ferimento, de bullying, de agressão, que foi vilipendiada. Deus hoje tem restauração, Ele tem vestes novas para você. Ele tem. Olha que coisa linda, a volta do filho, não é só a volta do filho é o estartar de Deus para abençoar o filho que ficou. Tem bênção hoje para todo mundo. Com a permissão do meu pastor, coloca a mão no teu coração. Diga assim: Senhor, toda seta de insatisfação, de dúvida, de vazio, de comparação, hoje, tira por completo, Deus. Todo nível de bullying que sofri, todo nível de comparação, todo nível de diminuição, de desprezo que porventura tenha sofrido, todo nível de injustiça, Senhor, tira isso hoje, tira isso hoje, Senhor, começa o avivamento hoje, sarando, curando, Deus, cura, Deus, cura, torna a trazer alegria, foi essa palavra de Salmo 51, torna a trazer alegria, torna a trazer. O diabo não conseguiu arrancar daquele rapaz que ficou o serviço, a dedicação, o esforço, a vontade de trabalhar. O diabo não tirou dele o voltar para casa. Ele voltava para casa. O diabo não tirou dele a audição. Ele ainda era capaz de ouvir. O diabo não tirou dele o diálogo, porque quando o pai veio falar com ele, ele falou com o pai. Ainda tinha diálogo. O diabo não tirou dele a obediência, ele era obediente. Mas o diabo botou só uma sementinha. A Bíblia diz que o vaso do perfumista, o alquimista, que demora muito tempo para maturar aquele perfume, esse perfume pode ser estragado com uma mosca morta que cai dentro. Você estuda química, imagine você, uma quantidade grande de elementos, uma química perfeita, uma insignificante mosca, ela é capaz de anular tudo aquilo. Isso é um símbolo do que o diabo tenta fazer. É por essa razão que, não aqui, mas lá por fora, tem jovens querendo parar de viver, tem jovens querendo se machucar. É essa mosca morta. Nesta noite, como corpo de Cristo, nós declaramos que toda mosca vai ser morta hoje. E Deus tem alegria para cada coração. A gente pode orar, meu pastor? Coloque-se em pé, por favor. Por trás de uma roupa, por trás de um rosto, há um coração. Há um coração.
Esse filho que ficou, duramente ele mostra isso. Estou contigo há tantos anos. Verdade, é verdade. Nunca transgredi, eu sou obediente, é verdade. E tu nunca me deste um cabrito. A insatisfação nos leva a ter uma percepção de escolha trocada. Eu quero nesta noite, na qualidade de pai, na qualidade de avô de 6 netos, eu quero, com desespero na minha alma, orar. Hoje pela manhã, ontem a minha netinha, de 6 anos, mandou um zap para mim. Vô, amanhã na escola é o dia dos avós. Eu tinha que me preparar para viajar para cá. E eu mudei toda a minha agenda para ir para uma escola, uma quadra da escola, para ver a apresentação do dia dos avós. E quando ela me viu no meio da turma, das coleguinhas dela de 6 aninhos, os olhos dela quase pularam. Ela veio correndo, vovô, vovô, e se jogou nos meus braços. Tem coisas que não tem preço. Ela me mostrou um desenhozinho que ela fez. Falei, vô, ainda falta colorir. Eu vou colorir em casa e lhe dou depois. Ela te escreveu lá, eu tenho os melhores avós do mundo. Eu falei, meu Deus. Tem coisa que não tem preço. A gente não sabe como nem porquê. Mas parece que é algo envenenado, tóxico, diabólico, entra em nós. E parece que é um botão de chave. On, off. On, off. Ah, não vou cantar mais, não. Não vou sair do conjunto. Mas não vou sair da igreja, não. Mas por quê? Não. Há 29 anos atrás, eu era co-pastor numa igreja lá no Rio de Janeiro, em Niterói, bairro do Caraí. Aí assumimos a presidência em Bom Sucesso. 3 filhos, um filho tocava na igreja lá de Niterói. Era o tecladista. E aí disse assim, pai, eu não quero ir para Bom Sucesso, não quero ir para... Lá era uma igreja, uma comunidade que eu estava ajudando. Eu olhei para ele, o coração doeu, mas eu disse, tá bom. Também está servindo a Deus aí, tá bom, filho, tá bom. Tá bom. Aí fui para Bom Sucesso. Durante talvez 4 meses, eu só orava. Queria muito que ele estivesse comigo, mas ele falou que não quer. 4 meses depois, todo domingo eu saía de casa, ele entrava no carro, deixava ele na outra igreja e ia para Bom Sucesso. Aí num domingo, 4 meses depois, ou 4 e pouquinho, ou 3 e pouquinho, quando eu fui embicar para outra igreja, não, pai, vamos para Bom Sucesso. Bom Sucesso? Mas tu não vai... Não, hoje eu vou lá. Eu não podia expressar nada. Falei, amém. E hoje é um dos pastores da igreja. Diga, o Espírito Santo faz milagre em quem está fora, muito longe, na lama. Mas o Espírito Santo faz milagre em quem está dentro, bem pertinho. Você crê nisso?
Eu quero falar como profeta nesta noite. Se tem alguém aqui que no meio de uma festa dessa, lá no fundinho, tem um tiquinho de tristeza, um tiquinho. Talvez alguém que tenha dito: é o último, creio que eu vou participar. Ano que vem eu não vou participar mais não. Ou eu estou pensando em tomar uma outra direção. O tema é avivamento. E esse congresso vai terminar com a gente dizendo: bom é estar aqui. Ao chegar aqui, eu ouvi o meu pastor Heber dizer que quem quisesse se ajoelhar, podia se ajoelhar. Eu vou dar o exemplo. Eu vou me ajoelhar aqui nesse altar, porque eu quero que Deus, pelo Espírito Santo, tire todo o vazio, tire toda a insatisfação. E se você está aqui, papai e mamãe, e já percebeu de longe que a alegria diminuiu um pouco dele ou dela, você já percebeu de longe que a empolgação, o entusiasmo diminuiu um pouquinho dele ou dela. Se você já percebeu de longe que o desânimo bateu, está fazendo de forma mecânica. Vou para o campo, volto do campo. Vou para o campo, volta para o campo. Mas por que está fazendo isso? Porque papai mandou fazer isso. Eu quero que hoje Deus tire a obrigação pelo prazer. Vai ser por prazer. E o que Pedro disse vai ser a minha e a tua palavra. É bom estar aqui. Amém, queridos? Amém? Se você tem um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, que a gente dá desculpa, eu estou só dando um tempo, é um ano sabático, a gente dá desculpa até espiritual. Eu só guardei um instrumento, eu só botei lá no case lá. Não, mas eu vou voltar, um dia eu volto, eu vou voltar. Um dia eu volto. Eu só entreguei a classe, mas eu vou voltar. Se você está aqui hoje, a gente pode orar, meu pastor? Se tem alguém aqui que de maneira clara entendeu que Deus está falando contigo, eu estou falando para quem está em casa, para quem não saiu, para quem obedece, mas que sabe que o medidor de satisfação diminuiu. Eu quero especificamente orar por você. Se você está aqui, eu quero que você saia do teu lugar. Eu vou me ajoelhar aqui. Sabe, eu não sou itinerante, eu sou pastor local de igreja, que tem o peso de Deus, desesperado. Eu quero pedir a Deus a satisfação. Aquela vozinha dizendo: esse é o último ano, né? Esse é o último ano, né? Não. O diabo se enganou, o diabo perdeu essa. O Deus que trouxe o filho mais novo é o Deus que vai tratar do filho mais velho. E como Moisés disse para Faraó: Faraó, não fica contigo nenhuma unha fica. Nós vamos orar. Se você está aqui na galeria, onde você está, pastor, eu já fui mais alegre, eu já fui mais empolgado, eu já tive os olhos brilhando mais, eu já fui mais incendiado. Eu não sei porquê, pastor, eu não estou em pecado,
parece que diminuiu um pouco. Já viu o gás quando está acabando? A chama diminui, né? Fica pequena. Deus hoje vai recarregar isso. Deus vai. Podemos orar? Se você pode, aonde você está, rasgue o teu coração. Pai querido, aqui estamos nesta noite na tua casa. O filho ficou, o filho não foi. Ele não se sujou no pecado, mas a alegria dele foi embora. Ele desfocou a alegria. Ele não enxergava o que o pai tinha para ele. Ele não enxergava que tudo que o pai tinha era dele. Ele não enxergava, Deus, o que o pai disse: tu sempre estás comigo. Ele não enxergava isso. Oh Deus, a insatisfação, esse inimigo invisível, oculto, eu quero pedir hoje, agora, Pai, eu quero que hoje, nesta sexta-feira, isso seja vencido. Eu quero, Deus, pedir que a satisfação seja agora completamente ativada em cada coração. Eu quero que a alegria ative, Deus, agora cada vida que aqui está, cada filho, cada filha, cada esposo, cada obreiro que está sendo atormentado, dizendo que o tempo passou, meu tempo acabou, meu ministério passou, meu tempo agora passou. Deus, eu quero que tu incendeie hoje aqui agora. A tua palavra diz que há esperança para a árvore mesmo cortada. Eu quero, Pai, que seja incendiado agora cada filho teu que aqui está. Eu quero que ele seja agora revestido, e que ele agora dê um pulo, dê um salto, e dizendo que o ministério, a chamada, aquilo que Deus deu, não vai diminuir. Eu quero te pedir, Deus, por cada um que está aqui hoje, que por alguma razão, por algum sentimento, desanimou, esfriou, oh Deus, por algum sentimento, Pai, pensou em colocar um ponto, uma pausa, em nome de Jesus, ativa hoje, Pai. Eu te peço por toda a igreja, por Jandira, por cada pastor, cada obreiro, cada líder, cada setor, cada congregação, cada adolescente, cada jovem, cada criança, em nome de Jesus, ativa isso agora. Eu oro por nossas famílias, nossos lares, esposas, filhos, eu oro pelos nossos netos, eu oro por todos, Pai. Incendeia, Senhor, cada coração, entusiasma cada vida aqui agora, em nome de Jesus. Eu cancelo toda seta do diabo, ó Deus, toda ação do inferno seja cancelada hoje, em nome de Jesus. E aviva-nos, ó Deus, com a chama da alegria, em nome de Jesus, aleluia, em nome do Senhor. Você pode dizer amém? Diga: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Vira para um, vira para outro, diga assim: vamos entrar na festa. Diga: vamos entrar na festa. Vamos entrar na festa. Eu te abençoo. Eu cancelo cada perturbação contra você. Eu cancelo cada sentimento de complexo. Eu cancelo toda inferioridade. Eu cancelo na autoridade do Senhor. Eu cancelo hoje. Do Senhor vem a nossa alegria, em nome de Jesus. Segure essa palavra, e que o diabo não possa tocar nessa palavra, que o diabo não toque nessa palavra, que essa palavra caia numa boa terra, e ela vai produzir 100 por 1, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Diga assim: eu tomo posse desta palavra. Amém.